Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo suplá bem rápido e bem prático de ser feito. Nós iniciamos ele fazendo aqui o bico primeiro e depois nós fazemos a parte do meio, que é o início, que seria o início, e aí nós unimos ali com costura à mão. Aqui você pode escolher a cor de sua preferência do espesso 16 fios para confeccionar a sua peça. Aqui eu tenho um modelo na cor cru e tenho um na cor melancia. Então, você pode escolher a cor que você mais gosta para confeccionar o seu. Nosso suplá ficou com aproximadamente 40 centímetros de diâmetro, então é um bom tamanho para uma peça de suplá. Os detalhes aqui no acabamento, olha só como fica bem legal. São detalhezinhos que eu vou te explicar durante o nosso vídeo. Ele é muito fácil de ser feito, com apenas um novelo aqui de 1 quilo, você consegue fazer 2 peças como essa daqui. Aqui eu trouxe em 2 cores diferentes, para você ter uma noção de como fica nessas 2 cores. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje, e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. O material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje é um Euro-Roma espesso na cor cru, espesso light, 16 fios. Ele contém 1 quilo, a agulha indicada no rótulo é a número 6. Aqui eu vou utilizar uma agulha número 6,5. Vou utilizar uma agulha menor também, número 4, para fazer os arremates. Se você quiser, pode usar a agulha de tapeçaria também, que dá. E vamos precisar também de uma tesoura. Então, vamos deixar os nossos materiais de lado. Vamos ficar, por enquanto, somente com a agulha número 6,5. E vamos começar a tecer. Então, a gente vai trabalhar aqui um total de 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Agora, nós vamos laçar o nosso fio 2 vezes e vamos lá na nossa última corrente. Vamos fazer aqui na nossa última corrente um ponto alto duplo. Então, inseri a agulha e trouxe o fio. Fiquei com 4 voltas na agulha. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Observe que ele ficou desta forma aqui. Agora, eu preciso identificar onde estão as minhas 3 últimas correntes. No caso, 1, 2, 3. Vamos laçar o fio, vamos vir aqui embaixo do ponto e vamos pegar ali a nossa 3ª corrente. No caso, a 4ª, porque a primeira a gente pegou aqui. Então, das últimas 3 ali que não tem pontos trabalhados. Então, fiz ali um ponto alto, observe que ele ficou aqui por baixo desse ponto alto duplo que eu fiz. Então, eu vou laçar o meu fio, vou na minha próxima corrente também ali por baixo e vou fazer outro ponto alto. Laço o meu fio, vou aqui onde eu tenho a minha última corrente sem ter ponto trabalhado e trabalho mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um ponto alto duplo, depois eu voltei preenchendo 3 correntes, aqui vou te mostrar do lado avesso, olha só. Nas 3 correntes, eu voltei preenchendo 3 pontos altos. Então, ele ficou assim. Trabalho agora 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço o meu fio, viro a minha peça. Vou laçar 2 vezes e vou contar aqui 1, 2, 3 pontos. Vou lá em cima do 4º ponto, que é aquele ponto alto duplo que eu fiz, e vou inserir a agulha. Trago o fio e novamente faço outro ponto alto duplo. Desta forma aqui, olha só como ele ficou. Laço o meu fio e agora vou preencher esses 3 pontos altos que eu pulei. Agora, ao invés de voltar aqui por trás, eu preciso deixar este ponto lá do meu lado direito. Então, eu venho aqui e trabalho deixando ele lá para baixo. Faço o meu primeiro ponto alto. Observe que ele ficou abaixo ali. Laço o meu fio, venho aqui no meu segundo ponto
trabalho novamente outro ponto alto. Laço o meu fio e vou fazer o meu último ponto alto aqui, lembrando sempre de deixar aquele ponto alto duplo lá do nosso lado direito, que é aqui, olha só. Agora, nós vamos tecer a nossa próxima carreira. Então, aqui a gente já tem um motivo. A cada 2 carreiras que a gente faz, a gente tem um motivo. Então, agora, vou trabalhar, após ter feito aqui os meus 3 pontos altos, trabalho 5 correntes. Laço o meu fio 2 vezes, pulo aqui os meus 3 primeiros pontos, que são os pontos altos, vou lá no quarto. Faço um ponto alto duplo, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Ele vai ficar desta forma aqui. Agora, eu vou voltar preenchendo esses 3 pontos. Então, é como a gente fez aqui no início. Passo a agulha por trás e trabalho preenchendo os 3 pontos altos, sendo um ponto alto ali em cada um. Lembrando que em uma carreira, a gente deixa o ponto pra frente, como é o caso dessa aqui, e na carreira seguinte, a gente deixa o nosso ponto alto duplo pra trás. Olha só como que vai ficando. Para a próxima carreira, 5 correntes, 3, 4, 5, viro a minha peça, laço o meu fio 2 vezes, conto aqui 1, 2, 3, vou lá no quarto, insiro a agulha no quarto, trago o fio, laço, passo 2, laço, passo 2, laço, passo 2. Laço o meu fio, agora eu preciso deixar esse meu ponto alto duplo lá para baixo. Então, volto preenchendo os meus 3 pontos altos aqui, pego ali as 2 alcinhas do meu ponto, deixando ele lá pra frente, olha só. Fiz um ponto alto, vou fazer o segundo. E agora, o terceiro. Ficando desta forma aqui, olha só. Então, o nosso lado avesso, ele sempre vai ficar liso dessa forma. E o nosso lado direito, ele vai ficar trabalhado assim. Então, aqui eu tenho um motivo, aqui eu tenho outro. Então, nós vamos trabalhar repetindo essas 2 carreiras por todo o nosso trabalho. A gente vai fazer aqui por 40 vezes, 40 carreiras nós vamos ter. Então, a cada ponto aqui é uma carreira. Vamos trabalhar por 40 carreiras dessa forma. Vou iniciar aqui mais um para você relembrar. Então, aqui fiz as 5 correntes, laço o meu fio 2 vezes, conto os 3 pontos aqui e vou lá no quarto. Faço o meu ponto alto duplo. Então, sempre que você estiver com os detalhes, os pontos altos duplos virados para você, você sempre vai pegar aqui por trás, deixando ele sempre para frente. E quando você estiver fazendo a carreira seguinte, você deixa ele ao contrário. O importante é que todos os pontos, eles fiquem na mesma, aqui na frente, no caso, na frente, e o avesso fique liso dessa forma aqui. Então, aqui eu já tenho 2, 4, 5 carreiras, vou trabalhar até completar 40, e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, aqui onde eu iniciei, e aí eu fui trabalhando, olha só, se você olhar, pode parecer um pouco estranho, mas olha só que legal que ele fica. Depois, quando a gente unir as 2 peças, ele vai ficar bem com o formato ali do nosso suplá. Então, feito isso, a gente vai prender aqui, vamos formar aqui, iniciar onde nós começamos, juntar as 2 pontas. Então, eu vou juntar aqui, vou puxar aqui um fio, apenas para travar, olha só. Então, nós vamos costurar esses 3 pontos que nós temos aqui, com esses 3 pontos iniciais aqui.
não tem segredo. Você pode usar agulha de tapeçaria ou pode usar a própria agulha de crochê também. O importante é que fique certinho aqui, que fique redondinho, pra gente pegar ponto em cima de cada ponto. Então, aqui eu estou trabalhando com a própria agulha de crochê para costurar. E a gente vai descendo aqui, olha só. Para unir as duas pontas. Olha só. Então, ficou unido aqui as duas pontas. Esses dois fios que estão aqui, eu posso deixá-los do mesmo tamanho. Vou dar aqui um nozinho, vou dar o segundo nó, e aí vou puxar esse fio aqui pra trás, pro nó vir pro meu lado avesso, e esconder esse nozinho que eu fiz aqui. Se você preferir, você pode fazer o acabamento de outra forma, também não tem problema nenhum. Se quiser, pode abrir o fio no meio, mas dessa forma que ele está aqui, ele não vai aparecer ali a nossa emenda. Após ter feito isso, agora a gente vai passar para a nossa base aqui. Podemos tanto fazer a nossa base do centro, como podemos fazer aqui o nosso acabamento no final. Então, eu vou aproveitar que eu já estou aqui nessa parte e vou começar por aqui. Depois, nós passamos aqui para a base do meio. Voltei aqui, olha só, então, trabalhei por toda a volta do meu trabalho, observe que ele já forma ali, dá o formato redondinho, pra gente trabalhar a nossa base de dentro. Então, aqui, onde eu fiz o meu último ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, aqui onde eu tenho o meu último ponto alto, e já vou direto lá na minha terceira corrente, fechar com ponto baixíssimo também. Feito isso, a gente já pode cortar o fio, aí você pode passar, puxar todo o fio, colocar a agulha no mesmo ponto em que você finalizou e puxar o seu fio lá para trás para dar um acabamento praticamente invisível ali no seu ponto. Aqui no lado avesso, você pode usar uma agulha um pouco menor para poder abrir aqui, olha só. Abre o seu fio no meio, não precisa ser necessariamente a mesma quantidade para cada lado. Pega um ponto que tá aqui bem próximo e passa um dos fios, olha só. Ficou um para cá e outro para lá. Você dá dois nozinhos, o primeiro você não aperta muito para não repuxar o seu trabalho. E o segundo você pode apertar bem, e aí depois é só você esconder o seu fio. Então, ficou preparado aqui a nossa parte final do nosso supply espesso. E agora, a gente vai passar para a parte da base, que é a parte do centro aqui. Então, aqui no centro, a gente vai trabalhar com o anel mágico. E aí, dentro desse anel mágico, você vai subir 3 correntes, 1, 2, 3. Vai laçar o seu fio e dentro desse anel mágico, você vai trabalhar mais 15 pontos altos, totalizando 16 com essas 3 correntes que nós fizemos. Então, vamos fazer aqui 16 pontos altos dentro do nosso anel mágico. Voltei aqui, trabalhei os meus 16 pontos altos, vou puxar aqui para fechar o anel, e aí vou fechar com ponto baixíssimo aqui na minha terceira corrente. Finalizei, agora nós vamos trabalhar pegando apenas na argolinha de trás de cada ponto. Então, a gente vai trabalhar na argolinha de trás de cada ponto, deixando essa aqui livre. Pra gente começar, ao invés de subirmos 3 correntes, vamos fazer aqui o falso ponto alto, que aí não fica com aquela marca de emenda, aquela marca de 3 correntes que a gente sempre tem na nossa peça, quando a gente tá começando. Então, aqui eu vou alongar o meu fio, vou posicionar o meu dedo aqui para segurar esse ponto, vou fazer uma voltinha na agulha e vou lá no outro ponto, pegando a argolinha de trás. Pego o meu fio, trago para cá, se desmanchar dessa forma, não tem problema, é só você refazer. Olha só, ajusta ali, segura com o seu dedo e vai pro ponto e faz dessa forma. Se você não se adaptar em fazer dessa forma, pode subir as 3 correntes que não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui,
tiro 2 voltas e laço, tiro o restante. Aqui ficou o nosso primeiro falso ponto alto. Laço meu fio, nesse mesmo ponto eu trabalho mais um ponto alto. Caso você ainda não se sinta seguro ou segura para fazer dessa forma, pode subir as 3 correntes, que não tem problema nenhum também. Vamos laçar o fio, vamos no próximo ponto, trabalhamos 2 pontos altos, 1 e 2. Lembrando que a gente tá pegando só naquela alcinha de trás, que fica aqui no nosso ponto, olha só. Então, nós vamos trabalhar nesta carreira 2 pontos altos em cada ponto, até chegar ao final da carreira. Se aqui no início eu tenho 16, eu preciso ter 32 pontos altos quando eu chegar no final. Voltei aqui, trabalhei os meus 32 pontos altos, pegando na argolinha de trás. Olha só o efeito legal que dá na nossa peça. Então, aqui no seu primeiro ponto que você fez, que é aquele falso ponto alto, você vai pegar as 2 alcinhas do seu ponto para fechar. Então, coloca a agulha lá, traz o fio e fecha com um ponto baixíssimo. Finalizou? Segura com o dedinho aqui nesse ponto que você finalizou, alonga o seu fio e faz aquele mesmo processo. Faz a voltinha, segura, vai lá no seu pontinho de trás, traz o fio. Quando escapar assim, não tem problema nenhum, é só você alongar de novo e refazer. Isso é uma questão de prática para você usar aí no seu dia a dia, olha só. Então, fiz aqui o primeiro, aí vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Então, o primeiro eu já fiz, eu já insiro a minha agulha no mesmo ponto e já faço aqui o meu segundo, olha só. Vou para o próximo ponto, trabalho apenas um ponto alto. Vou para o próximo e trabalho 2 pontos altos. São 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui vou fazer o segundo. Olha só. Então, essa nossa carreira aqui, a gente vai trabalhar um ponto alto sozinho. E no próximo, a gente trabalha 2 no mesmo lugar. Então, será sempre um ponto normal e um com aumento. Olha só como ele vai ficando. Então, aqui eu fiz 2. No próximo, pegando na argolinha de trás também, faço um ponto alto. No próximo, eu faço 2. E desta forma, eu vou trabalhando até chegar ali ao final da minha carreira. Vou dar continuidade aqui na minha sequência e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha terceira carreira. Então, aqui, quando você for finalizar, só tome cuidado para não pegar estes 2 pontos aqui, achando que é este teu primeiro, porque senão você acaba escondendo um ponto. Então, você vai olhar que eles estão aqui, olha só. Aqui, e a outra alcinha está bem aqui, olha só. Você precisa identificar as duas para poder posicionar a sua agulha ali para fazer o fechamento. Então, aqui, caso você tenha dificuldade de encontrar o seu outro ponto, você pode pegar a sua agulha mais fina e dar uma alargada aqui para poder inserir a sua agulha e pegar os 2 pontinhos. Então, a gente finaliza com ponto baixíssimo, ajusta e aí vamos iniciar a nossa quarta carreira. Fazemos aquele mesmo esquema de alongar o fio, pegamos lá naquela alcinha de trás e fazemos o nosso ponto alto, nosso falso ponto alto. Laçamos o fio, vamos agora trabalhar aqui mais um ponto no mesmo lugar, totalizando 2 pontos altos. Vamos fazer agora um ponto alto sozinho. Vamos no próximo fazer o segundo ponto alto sozinho. E no terceiro, a gente faz 2. Colocamos ali o nosso aumento. Finalizado aqui os 2 pontos, voltamos a repetir essa sequência. 2 pontos altos sozinhos, 1 e 2. E no terceiro,
colocamos mais 2 pontos altos juntos. Então, nesta carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos altos separados e 2 juntos, 2 separados e 2 juntos, até chegar ao final da carreira. Voltei aqui, então, finalizei a minha carreira. Vou fazer agora uma corrente e para cada ponto alto de base que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, você pode pegar tanto nas duas alcinhas, ou você pode dar sequência trabalhando em apenas uma, como a gente fez em todas as carreiras anteriores. Vai deixar o seu trabalho mais bonito também, se você continuar pegando na argolinha de trás. Nesta carreira aqui, nós não faremos aumento. Então, procure deixar os seus pontos baixos mais soltos, para que você possa ter ali uma carreira de acabamento perfeita. Então, a gente vai trabalhando um pontinho baixo em cada, até chegar ao final. Quando chegar ao final, eu volto para mostrar, a gente vai arrematar e vai fazer ali a união com a nossa base, com a nossa parte final aqui, que já está pronta. Voltei aqui, então, terminei a minha última carreira de pontos baixos. Vou inserir no primeiro ponto que eu fiz, vou fechar com ponto baixíssimo, vou cortar o fio aqui grande. Aqui eu deixei aproximadamente uns 60 centímetros e vou puxar ele aqui. Agora, nós vamos inserir na nossa agulha de tapeçaria para poder costurar. Se você não tiver agulha de tapeçaria, não tem problema, você pode usar ali a sua própria agulha de crochê, uma um pouco menor, para fazer ali esse arremate. Então, vamos colocar na nossa agulha de tapeçaria esse fio. Eu fiz essa opção da gente costurar pra gente distribuir bem os pontos para ficar bem certinho. Mas se você preferir, quando você estiver fazendo aqui a sua última carreira, se você preferir já unir no seu bico que já está pronto, fica a seu critério também. Eu gosto de fazer dessa forma porque eu acho que ele fica mais fácil de você ali preencher os pontos e deixar os espaços bem certinhos. Então, pra gente costurar ali, já colocamos aqui o nosso fio na agulha de tapeçaria. Vou posicionar aqui para que fique bem fácil de vocês visualizarem. Então, a gente vai trabalhar prendendo aqui na alça de 5 correntes. Então, aqui é bem fácil e dá bem certinho. Como aqui a gente tem 5 correntes, olha só, eu vou inserir a minha agulha do jeito que está aqui, que eu finalizei, eu vou inserir a minha agulha aqui dentro da minha alça aqui, da minha correntinha, no caso, na terceira. Então, coloco ali e faço isso aqui, olha só. Pego o mesmo ponto em que eu finalizei, olha só, passo novamente, ajusto e passo novamente. Feito isso, passo o meu fio aqui todo pra cá de novo. Vou sair aqui do meu lado avesso, olha só. Então, aqui ficou pronta a nossa união. Agora, eu vou precisar caminhar com este fio até chegar aqui, mais ou menos de 2 a 3 pontos. Então, lembrando que eu estou aqui com a agulha do meu lado avesso, é bem simples de você fazer. Pega a sua agulha, insere nas duas alcinhas, puxa pra cá, todo. Vai no seu outro ponto, pega as duas alcinhas, puxa ele todo pra cá, olha só. Então, aqui, vamos precisar de mais um ponto, fiz por 1, por 2, vamos inserir a agulha aqui no nosso terceiro, olha só. Agora, chegou a hora da gente unir nessa outra alcinha aqui de 5 correntes. Então, identifico onde está a minha terceira corrente das 5 que eu fiz, coloco aqui e puxo. Uma, novamente. Mais uma vez, 2, olha só. E aí, passo o meu fio todo pra cá novamente. Observe que eu estou passando ele aqui, para poder ir passando pelos pontos, como a gente fez anteriormente, até a gente chegar no nosso outro espaço. Então, aqui eu preciso caminhar mais um ponto.
Aproveitando que eu já vou inserir a minha agulha nesse ponto, já pego a minha correntinha do meio ali. Faço um nozinho ali, passo novamente, olha só, e passo novamente no mesmo lugar e saio aqui no final. Olha só como ele vai ficando, então vai ficando bem perfeito. Se você preferir, quando estiver fazendo essa última carreira, como eu disse anteriormente, já ir unindo também pode. Eu prefiro fazer dessa forma aqui, porque a gente consegue fazer com mais delicadeza e a sua peça fica ali com um acabamento melhor. Então, aqui a gente vai de novo, olha só. Trabalhando, pegando a alcinha, pego no ponto aqui, pego novamente a alcinha da minha corrente, insiro a minha agulha novamente e saio com ele todo pra cá. Olha só como vai ficando. Então, eu vou trabalhar dessa forma até chegar ao final e unir todas essas alças que eu tenho aqui. Vou trabalhar aqui e já volto pra mostrar. Voltei aqui, então, costurei aqui todos os meus pontos. Olha só que legal que fica o acabamento, fica muito legal. E eu acho mais fácil também, porque aí você consegue distribuir bem os pontos. Então, aqui em média, 3 pontos no quarto, às vezes 2, então você vai medindo ali para fazer o seu. Para dar continuidade aqui, para finalizar, aqui costurei o meu último ponto, vou inserir a minha agulha ali para baixo, para sair aqui do meu lado avesso, olha só. Então, aqui finalizei, posso cortar o fio, e agora vou fazer aqui o arremate. Então, você pode usar tanto agulha de tapeçaria, quanto uma agulha um pouco mais fina, como essa que eu tô usando aqui, para abrir o seu fio no meio, pegar um ponto que está bem próximo, passar apenas um dos fios, o outro fica do outro lado, pra gente poder dar o nozinho aqui, olha só. E aí, vamos colocar na agulha de tapeçaria novamente. Colocando na agulha de tapeçaria, agora é só você esconder os fios. Se não tiver agulha de tapeçaria, pode usar essa daqui, que é a de crochê um pouco menor. Eu vou esconder aqui e já volto pra mostrar. Voltei aqui, arrematei todos os fios, olha só que legal que ele ficou. Aqui o detalhezinho da costura, vou mostrar bem de perto pra você, fica praticamente imperceptível. O nosso suplá ficou com 40 centímetros de diâmetro. Aqui eu fiz ele na cor cru. Se você preferir, pode usar a cor de sua preferência também. Aqui eu tenho uma pequena uma amostra na cor melancia. Olha que lindo que fica também. E esse detalhe em relevo que faz toda a diferença na sua peça. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!